Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos tratar especificamente da regra polinomial. Na aula anterior, nós falamos um pouco, ou nós tratamos especificamente da regra do paralelogramo. Hoje, nessa aula, nós vamos tratar da regra polinomial. Então, ao contrário da regra do paralelogramo, que formava um paralelogramo, nós temos a regra polinomial, que vai formar um polígono. Os dois formam figuras geométricas. A diferença é que na adição de vetores, utilizando a regra do paralelogramo, nós vamos ter a adição de dois vetores, gerando então um vetor resultante. Na regra do polígono ou polinomial, nós vamos ter a adição de no mínimo 3 vetores. Então, o primeiro passo para se adicionar os vetores, você vai juntar esses vetores. Então, analisem comigo a figura aqui abaixo. Eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Cada um desses 3 vetores é diferente um do outro. Primeiro, o vetor A, ele é perpendicular. A direção dele é perpendicular. Qual é o sentido dele? De baixo para cima. Perceba que essa propriedade de orientação não vai mudar quando eu começar a formar o polígono, porque eu vou de cores para formar a figura geométrica que nós pretendemos e que está na regra em si. Então, eu tenho o B. O B, ele está na direção horizontal. Quando você olha o horizonte, tá aí uma referência para você nunca mais esquecer as direções. Então, na direção horizontal, é como se eu estivesse fazendo uma analogia ao horizonte. Quando você olha o horizonte, você olha uma linha como se fosse a linha desse vetor B. Agora, qual é o sentido? O sentido do vetor B é da esquerda para a direita. Mas poderia ser o contrário, poderia ser da direita para a esquerda. Mas a pontinha da flecha do vetor tem a origem na esquerda e tem o seu final na direita. Esse é o sentido, é para onde está indo o vetor. É o sentido e como está o vetor é a direção. Agora, perceba que o vetor C aqui do lado, a direção dele é vertical. A direção vertical eu poderia ter o sentido de baixo para cima ou como no caso do vetor C, que eu tenho aqui, eu tenho o sentido de cima para baixo. Então, eu vou juntar esses 3 vetores sem que essas características de orientação, de coordenada, sejam alteradas. Então, eu vou pegar o vetor A, juntar com o vetor B, juntar com o vetor C. Espera lá, professora, mas não formou uma figura geométrica aqui. Não, concordo com você, não formou uma figura geométrica porque está incompleta. Então, fica a cargo seu completar a sua figura geométrica com um outro vetor. Esse vetor que você vai estar colocando aqui vai ser justamente o vetor resultante. Então, ele está até um pouquinho em vermelho, não deu para eu destacar mais ainda, mas esse vetor aqui é o vetor que você coloca para formar justamente a figura do polígono. Um polígono
é uma figura geométrica que possui vários lados. Então, vetorialmente falando, eu tenho vetor R. Quem é o vetor R? É justamente aquele vetor que você pôs aqui para fechar a figura geométrica. Então, esse vetor R, ele é igual à soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Professora, por que, se eu tenho a regra do paralelogramo, por que eu tenho a regra do polígono? Porque na regra do polígono, você pode estar adicionando vários vetores ao mesmo tempo, de uma vez só. Enquanto que na regra do paralelogramo, você não vai poder adicionar mais de 2 vetores. Então, nessa regra, você consegue adicionar mais vetores do que na regra do paralelogramo. Se você, no seu problema de física, tem apenas 2 vetores para adicionar, utilize a regra do paralelogramo. Agora, se você tem no seu problema de física mais de 2 vetores para adicionar, então use a regra do polígono. Essa é uma dica quando vocês forem resolver algum problema de física que envolva a adição de vetores de mais de 2 vetores. Então, essas informações elas são importantes e, inclusive, algumas pessoas sentem falta dessas informações, porque como é que você vai saber qual das regras você vai aplicar para adicionar vetores e como é que você vai transformar coordenadas polares em coordenadas apolares se você não tem a noção básica, mínima básica, para que você entenda de vetores, entenda de coordenadas. Então, esse cálculo vetorial ele é importantíssimo para que dê base e sustentação para que você trabalhe com a física. A física trabalha com vetores, então se você não entende vetores, você não vai entender a base matemática da física. Para vocês terem uma ideia, o meu mestrado foi em geofísica marinha. Em geofísica marinha, a professora do que trata isso? A gente estuda corrente marinha, onda, leito do rio, a gente estuda alterações na geomorfologia, na costa do continente, estuda a praia, estuda, enfim, coisas desse tipo, direção da corrente, velocidade da corrente, aceleração da corrente, vórtice e uma série de coisas que precisa de coordenadas. Então, vetores ali é extremamente importante. Então, sem essa noção de vetores, seria impossível fazer uma transformada, mudar coordenadas de uma para outra e fazer essas transformações. Então, estejam atentos. Professora, mas isso daí é tão basicão. Mas sem esse basicão, você possivelmente pode chegar num mestrado, num doutorado, precisar do basicão aqui, tá? Então, são conhecimentos que são importantes. E, inclusive, eu gostaria que vocês dissessem, pode ser no comentário aqui embaixo, pode ser via WhatsApp, como vocês estão, como estão as aulas, se vocês estão entendendo, se as informações estão sendo importantes e relevantes para vocês, se vocês já haviam visto isso em Física 1, por exemplo, se alguém ensinou isso para vocês ou não, ou passou batido e foi direto para outro assunto, eu quero que vocês conversem comigo e me digam, me deem esse feedback para que eu consiga me moldar de acordo com as necessidades de vocês. Desde já eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.